Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática para Crescer. Nesse vídeo a gente vai falar sobre funções exponenciais. Elas são muito utilizadas para finanças, para ciência, tecnologia, além de ser muito utilizada em questões de concurso, porque trata um pouco na contextualização dela, né, do decaimento de alguns materiais radioativos e no crescimento de colônias de bactérias, tá ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, tá? Compartilhe o vídeo com outras pessoas para que elas possam chegar para o canal e aprender cada vez mais a matemática. Vamos começar com o formato que essa função ela pode ter, né? Ela começa com f de x igual a elevado a x, tá? O a é a base e o x é o expoente. Tem restrição para esses dois valores aí, para o a e para o x? Tem restrição sim. No caso do x, ele não tem restrição, tá? Não tem restrição, mas o a tem. O a ele tem que ser um número maior que zero e diferente de 1. Por que que isso acontece? Porque se o a for menor que zero, toda vez que você mudar o sinal, mudar o expoente que você tem ali, se aquele expoente for positivo, você ia ter um valor, se o expoente for par, desculpa, se o expoente for par, você vai ter um valor positivo. Só que se o expoente for ímpar, você vai ter um valor negativo, e com isso você teria uma oscilação que não é possível para uma função. Para cada valor do x que você tivesse, você teria um resultado positivo seguido de um negativo, um positivo seguido de um negativo. E isso não tem como você formar uma função contínua nesse caminho aí, entendeu? Então, por isso que o a tem que ser maior que zero. E por que ele tem que ser diferente de 1? Porque se o a for igual a 1, você pode colocar qualquer número no expoente que não vai mudar a função. Ele vai ser sempre 1 o valor. Então, se eu botar ali 1 no lugar do a, ficaria 1 elevado a 50. É a mesma coisa que 1 elevado a 2. Então, o valor do x poderia mudar e isso não mudaria a situação da função. Vamos lá, vamos falar do gráfico da função. Tá? O gráfico da função exponencial ele vai ser crescente ou decrescente, né? Observem que as duas linhas vermelhas que estão aparecendo para vocês aí, elas se aproximam bastante do eixo X, tá? Tanto a crescente, a que está subindo à esquerda, né? A que está subindo aqui à esquerda, quanto a que está descendo à direita. As duas elas se aproximam bastante do eixo X, mas elas não tocam. E eu vou explicar o porquê, tá? No caso da função crescente, onde o A ele é maior que zero, maior que 1, na verdade, o que vai acontecer ali é o seguinte: quando você vai aproximando o x de números negativos, né, quando você vai colocando x como números negativos, você vai reduzindo a fração que é gerada para números cada vez menores. Esses números tendem a se aproximar muito do zero, mas não chegam a tocar. Por que que isso acontece? Porque para tocar, eu teria que ter um valor no lugar do a que fosse igual a zero. Só que como o a não é igual a zero, elevado ao número que seja, ele nunca vai ser igual a zero. Então o a não permite que a função toque o eixo x. Tá? Da mesma forma, quando a função for decrescente, quando a for um número entre 0 e 1, por exemplo, 0,5 ou 1 oitavo, 1 sétimo ou 2 quintos, esses números estão no intervalo entre 0 e 1. Quanto maior for o expoente, você vai ter uma fração ali. Quanto maior for o expoente, mais você está aumentando o número de baixo. E quanto maior for o número de baixo, menor é o resultado da divisão. Por consequência disso, a função ela se torna decrescente, ela vai diminuindo conforme você aumenta o valor do x, tá? A crescente, o a é positivo, na decrescente, o a é qualquer número entre 0 e 1. Domínio dessa função. O domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Como eu falei antes, não existe restrição para o valor do x, tá? Não existe restrição para o valor do x. Já no caso da imagem, como o a não pode ser igual a zero, tá? Ele não pode ser igual a zero, nem negativo, a imagem dessa função sempre vai ser o conjunto dos números reais positivos e diferentes de zero. Conjunto dos números reais positivos e diferentes de zero. Essa é a imagem da função exponencial. Ok? Vamos tentar construir o gráfico da função exponencial, dessas duas funções que estão aparecendo aí na letra A e na letra B, usando os pontos que a gente vai encontrar de cada uma delas para poder fazer a construção e entender como que cada uma delas funciona. Observe que a primeira função, que é f de x, o a, ele é um número maior que 1.
tá? Ele é um número maior que 1. Então essa função ela tem que ser uma função crescente. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos colocar o valor para o x e um valor para o y, ou o f de x, que é a mesma coisa, tá? Vamos supor que o x seja menos 2. Se o x for menos 2, você vai ter lá, né, vou calcular aqui embaixo, 2 elevado a menos 2. Né? Quando a gente tem um expoente negativo assim, a gente inverte o número, né, inverte ele, colocando ele de cabeça para baixo aqui numa fração, invertendo a posição dele, e eleva ele ao quadrado. Então isso é igual a 1/4, ok? Então aqui eu teria 1/4. 1/4. Se eu fizer o x igual a menos 1, eu vou repetir o mesmo procedimento, só que ao invés de ficar com 1/4, né, 2 elevado a menos 1, você vai ter lá 1 meio elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então aqui fica 1 meio. Ok? 1 meio. Se o x for igual a 0, o que acontece? Todo número elevado a 0, exceto o 0, é igual a 1. Nesse caso, como é 2, 2 elevado a 0, 1. Se o x for igual a 1, né? X igual a 1. Eu vou ter 2 elevado a 1, que é 2. Se o x for igual a 2, 2 elevado a 2, 4. Então aqui, você vai marcar os pontos da seguinte forma. Está aqui, menos 1 para o x, menos 2 para o x. 1 para o x, 2 para o x, beleza? Então agora, o que a gente faz? Eu vou marcar o y. Os valores que eu usei para o x já estão aqui, inclusive o 0, tá? Quando você for marcar, você vai fazer assim, você vai fazer uma linha paralela ao eixo y, está aqui, eixo y, e o eixo x, está aqui. Beleza, o que você vai fazer? Você vai marcar aqui, ó, uma linha paralela ao eixo y, tá? Subindo aqui nessa direção. Isso também serve para o menos 1 e também vai servir para o 1 e para o 2, tá? Certo? E aí você vai marcar as alturas agora. Quais são as alturas que você tem? 1/4 é a mesma coisa que 0,25. Você pode pegar a sua calculadora aí e dividir que você vai achar isso. Então, vamos pegar aqui o 0,25. 1 meio é a mesma coisa que 0,5. 0,5. E aí a gente tem aqui o 1, tá? O 1 e depois o 2 e lá em cima já o 4. Ok? Então, o 0,25 ele ocorre quando você tem aqui o menos 2. O primeiro ponto está marcado. O 0,25, deixa eu marcar até de outra cor aqui para não confundir. O 0,25 ele ocorre quando você tem o menos 1 no valor do x. Quando você tem o x igual a 0, a função está aqui, ó, na altura do 1. Quando você tem o x igual a 2, igual a 1, a função está na altura do 2. E quando você tem o x valendo 2, o y ele vai valer lá 4, nessa altura aqui. Então, o gráfico da função que você está procurando é aquela curvinha que está fazendo esse movimento aqui, ó. Subindo, subindo e subindo, tá? Esse movimento aqui. Então, o gráfico da função ele fica mais ou menos assim. É óbvio que com papel e caneta talvez ficasse mais bonitinho, mas acredito que deu para entender. O que eu fiz? Encontrei as coordenadas dos pontos e para cada um dos pontos eu fui lá e construí através do ponto eu construí a curva que representa a função. Lembrando, o a ele é um número maior que 1, a função é uma função crescente. Vamos ver o que acontece agora com a letra B, com 1/5. Vamos calcular o valor da função g de x igual a 1/5 elevado a x. Observe que o a, que é 1/5, ele é um número menor que 1. E ele é maior que 0. Ok? Ele obedece aquela regra que a gente falou do a tem que ser maior que 0 e diferente de 1.
e ele é um número, né, entre 0 e 1. Nesse caso, a função vai ser decrescente, ela vai ter mais ou menos esse formato aqui. Agora que vocês já entenderam como é que é feito o cálculo nessas circunstâncias, como que faz quando o x for negativo, eu vou só fazer mais rápido aqui, tá? Nesse caso, se eu tiver o x igual a menos 2, eu vou ficar com 1/5 elevado a menos 2. Eu inverto, vai ficar 5 sobre 1 elevado a 2. 5 sobre 1 é 25, tá? 25, 5 ao quadrado é 25, 1 ao quadrado é 1, 25 dividido por 1, 25. Então, vou colocar aqui agora o menos 1. Aqui deu 25. Agora, se for 1, vai ficar o mesmo processo, né, que deu em cima, 1/5 elevado a menos 1, eu inverto, vai ficar 5 sobre 1 elevado a 1. Isso é igual a 5. Então, acabou aqui, beleza. Aqui deu 5. Próximo. Se o x for igual a 0, 1/5 elevado a 0, se o x for igual a 0, todo número elevado a 0, exceto 0, é igual a 1. Beleza. E se o x for igual a 1, vai ficar 1/5, não muda nada. Se o x for igual a 2, aí é só elevar ao quadrado, de cima e de baixo. Deixa eu ajeitar esse 1 aqui. Então vai ficar o de cima e o de baixo ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 5 ao quadrado, 25. Aí o que acontece aqui? Ó? Vamos lá. Vou colocar aqui o número menos 1 para o x, menos 2 para o y, depois 1 para o x e 2 para o x também. Menos 1, menos 2 para o x, tá? Ignora o que eu disse. Aqui o 0. Então, vou marcar os pontos, tá? Primeiro ponto lá, quando o x vale menos 2, o y está lá no altão, lá no alto. Aqui é 25, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Se eu fizer linha tracejada, eu tenho que encontrar mais ou menos ali, ignorando a escala, tá? Porque, às vezes a gente constrói o gráfico e fica muito obcecado com a escala. Então, vamos ignorar um pouquinho a escala. Né? Aqui no eixo x eu estou diferenciando 2 quadradinhos para o 1, e lá no eixo y está um pouquinho diferente. Agora, quando o x for igual a 1, quando o x for igual a menos 1, o y vai ser igual a 5. Então, nesse caso, eu tenho o segundo ponto aqui. Quando o x for igual a 0, o que vai acontecer? Esse valor vai estar mais ou menos aqui, né, no 1. Mais ou menos não, exatamente onde está o 1. Aqui, tá? Então, nesse ponto aqui. Quando x for igual a 1, o valor que eu tenho é 1/5. 1/5, 1 dividido por 5 é aproximadamente 0,2. Vai estar bem próximo aqui do eixo x, tá? 0,2. Deixa eu aproximar um pouquinho no gráfico para ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui está o 1, tá? Deixa eu apagar esse 0,2 aqui para melhorar um pouquinho a cara dele. Aqui está o 0,2. E bem mais perto dessa linha, aqui embaixo, vai estar 1 sobre 25. Para eu dividir 1 por 25, é a mesma coisa que dividir ele por 100 e multiplicar por 4. Então vai dar 0,04. Esse número aqui, a altura dele aqui, né? O y dele seria 0,04. Beleza. Agora é só fazer a linhazinha aqui, ligando esses pontos. Ó. Descendo, descendo, descendo. Devagarzinho a gente vai descendo, 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 tá aqui a curva. Aí, observem que esse número, a curva ela está descendo. Ela vai chegar muito mais perto do x ainda, do eixo x ainda, mas nunca vai tocar o eixo x, ok? Eu espero que vocês tenham entendido o que a gente falou sobre a função, tá? A função, então, ela vai ser crescente quando a for maior que 1 e decrescente quando a for um número entre 0 e 1, tá ok? Pedir de novo aí para vocês se inscreverem no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem para estar ajudando a gente aí a crescer com a matemática. Tchau, tchau para vocês e até a próxima.